Como desenvolver experiências com Deus? Como se aproximar do sagrado? Como se aproximar de uma vida de maior intimidade e relacionamento com este Deus, Criador dos céus e da terra? Vivemos em um mundo que busca, de forma muito intensa, viver as experiências como norte para as suas ações e decisões. Em uma sociedade considerada líquida, pós-moderna, ultramoderna, que valoriza muito mais experiências do que argumentos, conceitos, fatos. É neste contexto que nós, como igreja, estamos inseridos também e vivemos a busca também de experiências influenciados pelo contexto social no qual nós estamos inseridos. Entretanto, para este mundo que busca experiências, o cristianismo pode ser, sim, uma fonte de resposta inigualável, até porque uma vida com Cristo, com Deus, com o Espírito Santo, não pode ser uma vida apenas de conceitos, uma vida natural de dogmas, paradigmas, apenas cognitiva, cerebral, no campo das ideias. Uma vida com Deus deve, sim, ser uma vida de experiências com o Senhor. Você que não assistiu os outros vídeos, pode clicar em nosso canal e acompanhar as nossas primeiras 2 transmissões. Falamos sobre Mateus capítulo de número 17 e estamos caminhando sobre este texto como palco das manifestações de experiências que Jesus apresentou aos seus discípulos como sendo o caminho para uma vida de glória. É exatamente no capítulo 17 que nós observamos Jesus se revelando aos seus discípulos e, mais do que isso, os degraus para, como discípulos de Cristo, alcançarmos estes níveis de revelação. O capítulo 17, como falamos no encontro passado, começa com um posicionamento cronológico de Mateus, 6 dias depois. 6 dias depois está estritamente vinculado à necessidade de mostrar para nós, discípulos do Senhor e amantes da palavra, que a revelação de glória, de maior expressividade, protagonizada por Jesus e seus discípulos no alto do Monte Tabor, não começa naquele dia, tem o seu início 6 dias atrás. O que acontece 6 dias antes? 6 dias antes da revelação, Marcos vai nos mostrar que Jesus estava com os seus discípulos e libera sobre eles uma palavra, dizendo àqueles que com ele estavam que alguns não provariam a morte sem antes ver o seu reino chegando com poder. É exatamente aqui que nós descobrimos a primeira verdade para desenvolvermos uma vida de experiência com Deus, porque nenhum nível maior, mais intenso, mais profundo ou real de experiência com Deus pode emanar de outro lugar que não seja a palavra. Se queremos sim nos aproximar do sagrado, do divino, de Deus, se queremos sim desenvolvermos qualidades mais intensas de relacionamento com o nosso Pai Celestial, com o nosso Cristo Redentor e com o Espírito Santo que nos orienta, que nos guia e nos guarda, precisamos nos dedicar à sua palavra. Nenhuma revelação pode ser contradizente à palavra ou nenhuma revelação pode ter outra fonte que não seja a palavra. Revelação de glória só pode vir para quem pela palavra a procura. 6 dias depois. 6 dias depois da palavra liberada. Aqui está mais um segredo, porque o texto faz questão de nos apresentar que o tempo que a palavra liberada leva para se concretizar é exatamente 6 dias. Isso não te chama a atenção? Todas as vezes que nós olhamos para alguns números na Bíblia, eles estão relacionados com propósitos. Como, por exemplo, quando você olha para o número 7, o dia em que Deus descansou, o 7º, as voltas que foram dadas ao redor da muralha, 7. Quais são as características bíblicas relacionadas ao número 7, André? O número de Deus, o número completo, o número da perfeição. Se cada número tem sua característica, quando olhamos para o número 6, lembramos automaticamente do dia da criação em que Deus resolve fazer o homem. E é por isso que o número 6 vai estar ligado intrinsecamente ao homem, o número da imperfeição,
um número que não é completo. O que isso nos mostra? Que o tempo que a palavra liberada por Jesus ativa a possibilidade de viver novas experiências e o cumprimento dessas experiências é exatamente 6 dias, um número incompleto, para nos mostrar que o tempo que nós levamos para alcançar aquilo que Deus nos promete depende exclusivamente de nós. Se o tempo que o texto nos apresenta estivesse relacionado ao número 7, poderíamos dizer que, independente das nossas iniciativas, independente das nossas ações, aquilo que Deus teria para nós chegaria somente no seu tempo, no tempo que Ele estabelece. Entretanto, no que se falar de glória, ao se referir à manifestação da sua presença, mais do que o tempo de Deus para se revelar, Ele nos dá a oportunidade de buscarmos estes níveis de revelação. O tempo para buscar níveis maiores de experiências é nosso. A própria Bíblia vai nos revelar que aquele que bate, vê se abrir, aquele que procura, encontra. A Bíblia vai nos dar diversos caminhos, que o acesso à revelação e à experiência depende exclusivamente de nós, porque a busca deve ser nossa. O tempo em que Deus leva para se revelar a mim e a você é o tempo em que eu e você levamos para nos aproximar dele. A medida da tua busca vai ser a medida da revelação. A medida da tua sede vai ser a medida do teu saciar. A medida da tua fome vai ser a medida da tua resposta. A medida da tua paixão, de entendimento, alma e espírito por conhecer a Deus vai ser a medida que Ele irá se revelar a você. Eu quero encerrar o nosso encontro lembrando de uma linda história. Uma criança, um dia, chegou ao seu pai e perguntou: Pai, qual é o tamanho de Deus? Pai, ao ser constrangido com aquela pergunta, sem ter nenhuma resposta conjecturada, formada, com argumentos sólidos e científicos, se viu em uma situação muito complicada, porque ele sabia que seu filho não se contentaria com uma simples resposta. Depois o pai te explica. O pai para, fecha os olhos e pede a Deus uma orientação. Naquele momento, eles estavam caminhando e o pai, ao olhar para os céus, percebe que um avião estava passando. O pai olha para aquele menino e, com uma direção de Deus, responde: Filho, Deus é do tamanho daquele avião. O filho, uma pequena criança, assustado, olha para o céu e vê um avião tão pequeno, tão distante. Com toda a inocência, responde para o seu pai: Mas Deus é tão pequeno. O pai sorri a ele e diz: Sim, nosso Deus é daquele tamanho. Foram para casa e no outro dia o pai acorda, pega o seu filho, o coloca no carro e o leva para um grande aeroporto perto da sua casa. Ao chegar no aeroporto, o menino inusitado pergunta: Pai, para onde a gente vai? Por que a mamãe não está conosco? O papai diz a ele: É que hoje eu quero te mostrar o tamanho de Deus. O menino, assustado, sem entender, caminha com o pai pelo aeroporto, até que o pai chega no local de embarque, desembarque, onde as aeronaves pousavam e decolavam em direção aos seus destinos. O menino, ao olhar aqueles grandes aviões, aqueles Boeings imensos, fica empolgado, entusiasmado e diz: Pai, olha o tamanho daquele avião. Eu nunca tinha visto um avião tão grande como aquele. O seu pai olha para ele e diz: Filho, você lembra que eu havia te dito que o nosso Deus é do tamanho de um avião? Sim, eu lembro, pai. Ele era tão pequenininho. O pai responde: Este avião que era pequeno é exatamente igual a este que está aterrissado aqui ao nosso lado, que você está dizendo ser tão grande. O menino, tão inocente, pergunta: Pai, mas como pode? Ele era tão pequeno e agora está tão grande. O pai responde: É porque a distância que nós estamos dele define o tamanho que ele é para nós. O menino dá um sorriso de canto de boca e o pai explica: Assim é Deus.
A distância que nós estivermos de Deus vai determinar o tamanho que Ele é para nós. Quanto mais longe de Deus, mais este Deus parece ser pequeno para a gente. Quanto mais perto dele, maior a sua expressividade para nós. Se quisermos viver uma vida de intimidade e experiências com Deus, precisamos ter fome e sede de estar próximos a Ele. Que Deus abençoe a sua vida.